Boa noite a todos. Me chamo Vicente Lobato Rodrigues e, juntamente com Rafael Ladeira da Silva e Lucas Rocha Chefan, nós desenvolvemos uma ideia inovadora: o bloco sustentável de plástico reciclado e sua aplicação na engenharia civil. É válido lembrar que a nossa cidade, região metropolitana de Belém, o nosso país, o Brasil, ele acaba tendo um grave problema, que seria o descarte de lixo e a baixa taxa de reciclagem. O Brasil ele recicla apenas 4% de todo o lixo gerado no país. E em Belém nós temos uma produção de 1.000 toneladas de resíduos diariamente, contendo com mais de 100 pontos de descarte irregular. Isso acaba afetando vários rios da nossa região. Um desses exemplos é o rio Tupunduba, que ele transporta cerca de 4 toneladas de lixo de plástico por ano. Foi pensando nessas problemáticas que nós desenvolvemos essa nossa ideia, que seriam os blocos sustentáveis de resíduos plásticos. Vou falar um pouco sobre os materiais e métodos. O nosso trabalho ele tem como finalidade desenvolver um bloco utilizando resíduos plásticos como agregado graúdo do bloco, ou seja, a gente vai substituir o seixo pelo material plástico. E, dando continuidade ao trabalho, nós também vamos desenvolver testes para ver a sua aplicação na construção civil. Falando um pouco de materiais e métodos, nós conseguimos utilizar todos os tipos de plástico, tanto PET, PEAD, e com isso a gente acaba fomentando a nossa economia circular. Eu vou falar um pouco sobre a produção desses blocos. Esses blocos eles são produzidos através de uma coleta seletiva, através de uma cooperativa. O primeiro passo, a cooperativa ela vai e recicla o lixo, ela faz a coleta do lixo, depois tem uma triagem, uma separação, uma limpeza do material plástico, depois uma trituração desse agregado. Depois que a gente tritura esse lixo, que seria o plástico, que seria descartado de forma irregular, a gente tem uma utilização dele, que a gente acaba colocando ele numa extrusão de uma elevada temperatura para que a gente consiga obter uma taxa granulométrica entre 0,3 a 4. Dando continuidade ao trabalho, a única diferença na produção dos blocos para os blocos convencionais seria a utilização desse agregado no lugar do agregado graúdo. Ou seja, nós vamos utilizar esse plástico triturado e logo depois de efetuar essa extrusão, para depois que a gente conseguir uma taxa granulométrica correta, a gente utiliza esse material no lugar do agregado graúdo da produção do bloco. A produção do bloco é a mesma, a secagem é a mesma. Logo depois disso, a gente vai para resultados e discussões do nosso projeto, que seria os projetos de compressão, os testes de compressão que foi utilizado. Logo após essa compressão, a gente chegou a um resultado de 2,8 MPa. Segundo a norma brasileira de blocos, de resistência de blocos, o nosso bloco ele se enquadra ao bloco C. O que seria esse bloco C? A gente consegue ter uma utilização desse bloco na produção de blocos de vedação não estrutural, que são de até 3 MPa. O nosso bloco chegou de 2,8 arredondando a 3 MPa, ou seja, nós comprovamos que o nosso bloco consegue resistir a 3 MPa. A gente consegue fazer uma utilização dele na engenharia civil. Com isso, a gente conclui-se que o nosso trabalho foi correto, foi comprovado depois de efetuar esses testes de compressão, tudo por uma empresa certificada, por engenheiros assinados, laudos assinados por engenheiros, tendo uma taxa de 3%, 3 MPa, ou seja, ele está de acordo com a norma. E com isso a gente conclui-se que a gente acaba fomentando a nossa economia circular. A gente ia dar uma vida útil nova para o material que seria descartável. A gente acaba também impactando diretamente a indústria da construção civil, utilizando menos materiais na produção de blocos, reduzindo esses impactos ambientais, ou seja, a gente vai reduzir a produção e a extração de seixo para produzir o bloco. A gente vai utilizar
um plástico que não tinha matéria destino final, e a gente acaba dando um ciclo novo e útil para um material que está ligado diretamente à construção civil. Muito obrigado a todos. Meu nome é Vicente Lobato Rodrigues, juntamente com Rafael Ladeira da Silva e Lucas Rocha Chefan, nós desenvolvemos esse nosso projeto. Boa noite.